que entrem pessoal, já está a entrar a Mariana, a Francisca, a Mariana também. Vamos só aguardar aqui mais um bocadinho. Também vou partilhar nos grupos, que acho que ainda não fizeram. Não, já fizeram. Bom dia, Mariana. Tudo bem? E então, como é que foi essa sexta-feira à noite? Estão com a energia cá em cima ou nem por isso? Eu hoje estou um bocadinho mais cansado do que o normal. Eu já nasci cansado, mas hoje estou um bocadinho mais. Vamos ver só se consigo ter aqui. As coisas. Vão entrando, vão procurando um lugarzinho sossegado, que hoje vai ser uma maratonazinha de 3 aulas. Vamos começar com o módulo, vamos continuar o módulo de segurança rodoviária, como falámos ontem. Hoje vamos falar das 9h30 às 10h30, mais ou menos, sobre o comportamento cívico. Das 10h30 às 11h30 falaremos sobre a condução. Das 11h30 ao meio-dia e meio vamos falar sobre a mobilidade. Tal como falei ontem, preciso da vossa ajuda. E preciso de três voluntários para a aula das 9, 3 para a aula das 10h30 e 3 para a aula das 11h30. Ou seja, vão escrevendo aí nos comentários quem é que quer ser voluntário, que é para não ser voluntário à força. Bom dia, Mariana, Vitória, Inês, Cátia, Leonor, Xénia, que agora já sei o nome direitinho, Blanca, ou se calhar é Bianca, está aqui um bocadinho confuso se é um L, se é um I, mas deve ser Blanca, e o Diogo, ainda estamos pouquinhos, já estão aqui muitos, então a pessoal com mais vergonha. Então, voluntários para esta aula. É a Blanca, obrigado. A Mariana já foi hoje, já foi ontem, precisamos de outros voluntários. Então, fazendo aqui um resumozinho daquilo que nós vamos falar hoje. Vamos falar sobre o comportamento cívico, e isto eu gosto sempre, porque as pessoas mais importantes aqui, sem dúvida, são vocês, e quero saber o que é ser um condutor cívico. Vamos então trazer isto para um debate, aqui entre 3, 4 pessoas, para fazer isso. Então, o que é que nós vamos só fazer aqui um resumozinho desta aula que nós vamos abordar hoje? Vamos fazer uma pequena introdução, que é esperar aqui um bocadinho pelo pessoal que ainda possa estar a tomar um cafezinho, que ainda é um bocadinho cedo, não é que seja cedo, é cedo para um sábado de manhã. O que é um condutor cívico? Será o primeiro tema a debater. Depois, o respeito pelos utilizadores vulneráveis e o que é que são os utilizadores vulneráveis do sistema de circulação rodoviária. A importância da comunicação e partilha da estrada. E, por fim, a atitude do condutor e técnicas de condução cívica. É isto que nós vamos falar, são estes 4 temas que vamos falar no debate, e depois eu irei falar mais sobre a atitude do condutor e técnicas de condução cívica, é falado no debate, e o sistema de circulação rodoviária, que embora seja a primeira, vamos explorar isto muito a fundo na próxima segunda-feira, vou falar também aqui, o que já falei um bocadinho de ontem, hoje vou falar um bocadinho mais. E o que é o acidente, que também falamos um bocadinho de ontem, mas vamos falar mais, e também, de certeza, vamos falar na próxima segunda-feira sobre isso. Estes temas têm cerca de 10 minutos de debate cada tema, que é para conseguirmos cumprir aqui minimamente o esquema, o cronograma, e não nos atrasarmos muito,
que é o normal comigo. Depois começo-me a falar com mais calma, e quando vocês disserem assim, pá, já estamos a ficar fartos de vocês dizem, vamos fazer um intervalozinho, que é para não haver grandes dificuldades e grandes atrasos e estarmos aqui mais ou menos orientados, tanto nós deste lado como vocês desse lado. Eu gosto um bocadinho do sistema online, porque muitas das vezes na escola presencial havia alunos que estavam nas linhas da frente e outros lá ao fundo e nós tínhamos pouca percepção. Aqui nós estamos sempre a ver e, como eu costumo dizer, estão sempre à distância de um braço, ou seja, de um clique. Mariana, então, como não há, a Mariana vai vou trazê-la aqui para a nossa conversa. Só a ver se encontro aqui a Mariana. Mariana Mote. Pode ser também a Francisca Santos e o Gonçalo Monteiro. Por isso, vamos começar a falar sobre... Obrigado, Mariana. Hoje só fazer uma coisinha que vocês nem sabem o meu nome. Aparecem aqui Drivebots, mas não sabem o meu nome. Estava no planeado ontem, mas como fui apanhado assim um bocadinho mais... mas fui apanhado assim mais fora e fui um bocadinho atribulado. E então foi aqui um bocadinho diferente a aula ontem. Começando por me apresentar a mim, depois passando a palavra à Maria, e ainda falta aqui. A Francisca está a pedir. Francisca, eu vou pôr outra pessoa, mas não te safas. Durante a aula, se está pessoas a dormir em casa, depois na aula das 11h30, és a Francisca. Combinado, Francisca? Então, já vamos trazer aqui outra pessoa. Pode ser aqui a Bárbara Loureiro. Francisca, não te esqueças que já és a pessoa para a aula das 11. Então, começando aqui um bocadinho. Quem é que eu sou? O meu nome é Paulo Rodrigues. Não sou, como costumo dizer, o rosto mais visível, até porque não tenho muito interesse em aparecer. Sou um dos fundadores da Drivebox. Este projeto já iniciou em 2014, com a aprovação da Lei 14 de 2014, que é aquilo que regula o ensino, aquilo que nós chamamos REGEC, Regime Jurídico do Ensino da Condução, em que começa a prever as plataformas online e o ensino à distância. E desde 2014 nós começamos a trabalhar. As primeiras experiências, as primeiras colaborações de empresas de desenvolvimento de 2015 a 2019 não foram muito boas. A partir de 2019, sim senhora, começamos a criar então a Drivebox, que permite que seja quase, não existem escolas de condução online, mas que seja quase uma escola de condução online. Porquê? Porque eu pensei nisto. Eu venho de uma aldeia muito pequenina, em que, como eu costumo dizer, está sempre agora é para 15 euros de táxi de um grande centro, das escolas, dos cinemas, dessas coisas, e quando eu era pequeno tinha dificuldade de mobilidade. Essa dificuldade de mobilidade, que é inclusive a aula que vamos dar no final da manhã de hoje, a mobilidade, tornou-se difícil, se calhar também estará aqui, há pessoas que se identificam com esse conceito, tornou-se difícil a deslocação para ir à escola, porque era caro, porque muitas das vezes a escola era só à noite, porque é quando as pessoas têm mais disponibilidade horária, etc. Então, como foi uma dificuldade de mobilidade para mim, quando eu tive a oportunidade de estar inserido nas escolas de condução e também identificar essa mobilidade, essa dificuldade nos outros candidatos, eu sempre pensei em criar algo que nos pudesse vir a facilitar. E por isso é que criou a Drivebox. A Drivebox tem muita gente atrás de vocês, os vossos gestores de processos, os vossos instrutores,
os colaboradores, os gestores da plataforma, as pessoas que trabalham nos servidores, etc, etc. Já tenho alguns anos daqui da formação, estou sempre numa fase mais de retaguarda a chatear aí o pessoal que está a mostrar mais a cara. Hoje, cabe-me a mim estar aqui junto com vocês, que é aquilo que eu mais gosto. Maria, passo-te a palavra a ti, uma breve apresentação de porque é que estás a tirar a carta, essas coisas todas. Estás-me a ouvir? Bom dia. Acho que não tens Bom som, dia. Maria. Pelo menos não estamos a ouvir. Vocês estão a ouvir a Maria? Digam aí nos comentários. Escrevam aí, estão a ver. Estão a me ouvir? Agora sim. Ok, muito bom dia, professor. Pronto, eu me identifiquei um bocado com a sua história quando o professor falou que começou nesse ramo porque também tinha um bocado de dificuldade de mobilidade. E a minha questão hoje é justamente a mesma. Também moro numa aldeiazita, para ir ao trabalho, para ir fazer minhas coisitas, eu tenho um bocado de dificuldade de mobilidade. Então, essa hoje é a minha intenção em tirar a carta de condução. Qual é que é o seu maior sonho? Porque eu costumo muitas das vezes dizer, e há um erro comum, como eu costumo dizer, vocês dizerem, eu quero a carta. Qual é que você acha que é a sua meta para obter esse objetivo? Primeiramente, professor, como eu lhe disse, a mobilidade, né? Então, eu gostava que a minha vida fosse facilitada nesse aspecto. Também para poder viajar, para poder visitar os meus pais, que também moram numa aldeiazita, ter um Qual, carrinho. qual Então, é é que é a independência. qual é que é o seu distrito? Eu moro no Porto, mas na verdade eu moro em Lavra. Ok. Não, mas é perto. Embora seja aí, nós temos ideia, Porto tem sempre facilidade de mobilidade, tem sempre autocarros à porta, metros à porta, mas depois, como vê, se calhar Lavras estão o quê? 6 quilómetros do centro do Porto? 6, Tá, 7. tá uns 15 quilômetros, professor. Sim, porque já é Matosinhos e depois Lavra. Para mim, quase Sim. Porto e Matosinhos é quase tudo. Ou seja, até, por exemplo, de Lavra ao um grande centro comercial, que é tipo IKEA, passando a publicidade, é pertíssimo. E às vezes, para É, chegar lá, demora muito tempo, né? Se tivesse carro, era bem mais fácil. Ok, exatamente. obrigado. Gonçalo, Obrigada. nós voltamos a dizer que precisamos aqui de mais uma pessoa. Tem aqui um quadradinho preto que tem que estar ocupado. A Bárbara já ainda não está cá? Bárbara Loureiro, tens que aceitar a câmara que é para entrar aqui em direto connosco também. Gonçalo, então, conta-nos a tua história. Bom dia, chamo Gonçalo, tenho 18 anos e a razão que eu quero tirar a carta é que para o ano eu vou para a faculdade, que é Uhum, vou para a Faculdade de Letras do Porto, uhum. e visto que eu moro para aí a 20 minutos do Porto, e para ir para o Porto preciso de autoestrada e não sinceramente não me apetece muito pegar o comboio todos os dias, Também pegar preferia no tirar. comboio, como é que tu ias pegar no comboio? Ele é levezinho, sequer. Como é que tu ias? És o super-homem? Sou, sou, Estou a brincar. Claro que todos nós somos aqui, sim, só temos super-homens e super-mulheres. sim, mas a razão principal é que, é para poder ir para a universidade, que Os teus é amigos, mais fácil. e porquê o online? Porquê este método? Porque eu, eu digo que eu moro a 20 minutos de Paredes, mas a 20 minutos do Porto, mas a realidade é que tecnicamente moro a mais de 1200 quilómetros porque eu estou atualmente em França, que Ah, é onde eu moro. ok. Nasci aqui, Então nasci aqui, temos mas aqui um internacional. pois, pois, E mas o que no teu caso vir às aulas de código da França cá não era propriamente fácil, não é? pois. E, E- visto que o projeto é para o ano voltar para Portugal, neste caso, ir para Portugal, que eu não estou a voltar, que eu nunca morei realmente lá.
se eu quero poder ir para a faculdade mais facilmente, preciso da Mas carta de diz-me uma condução. coisa, só aqui. O teu cartão e a residência é portuguesa, certo? Sou nacional Porque senão, portuguesa. tu podes viver onde quiseres e podes Sim, assistir de onde quiseres. Até podes ir de sim, férias e assistir ao código. Agora, a residência tem que ser mesmo portuguesa, senão, sim. como és cidadão português, mas também és cidadão europeu, onde é que tens a residência, onde é que tu tens a tirar a carta de condução. No teu caso, provavelmente já está tudo direitinho, o teu gestor, já conheces o teu gestor? Ah, não tenho pode só explicar o que é o gestor, que O sabe? gestor é a pessoa que fala contigo, que te assina o contrato, que já te ligou, que já se Ah, apresentou, provavelmente. foi a minha tia que me inscreveu e foi em Baltar. Mas não Hum. conheço muito, não tenho Ainda não certeza conheces quem. a pessoa que está lá? Ainda não conheces o teu gestor? Já se apresentou? Ainda não. Não, ainda não. Então, mas há de se apresentar, brevemente há de se apresentar. Ok. Bárbara, tem mesmo que não tem câmara, mas aqui diz que tem câmara. Nós estamos à sua espera. Senão, aqui ninguém fica para trás. Toda a gente tem que mostrar. Se houver alguma justificação, como foi o caso da. Então precisa de uma justificação depois para validar isto. Senão, toda a gente tem que estar cá, principalmente no módulo de segurança rodoviária, é presencial, sequencial. São apenas sexta e sábado. Às vezes nós toleramos, mas tem que estar com atenção, sítiozinho, calmo, porque são temas importantes para a vossa vida e muitas das vezes pequeninas palavras ditas por mim ou por colegas vossos podem evitar danos futuros como acidentes, etc. Como a Bárbara não está disponível, vamos passar aqui a outra pessoa, que pode ser a Carlota. Carlota Barbosa. Está presente na sala? Bem-vinda, Carlota. Obrigada. Então, conta-nos a tua história. Porquê é que estás a tirar a carta? Eu estou neste momento na faculdade e, pronto, como o Gonçalo disse, eu também não gosto de andar todos os dias de comboio. E pronto, eu acho que a carta me ia facilitar, tanto na deslocação, tipo, eu moro em Aveiro, então até para ir para todo lado é mais fácil. Repara no que disseste. Tu achas que a carta te vai facilitar alguma coisa? Eu acho que sim. Tu achas? Quem é que concorda aqui? Acha que é a carta que vos vai facilitar alguma coisa? Não é a carta, é o carro. O que é a carta, afinal? O que é a carta de condução para vocês? O que é que vocês entendem por a carta de condução? É o que nos pode... É o que nos permite conduzir. Mais, então podem falar. Pode falar a Maria, pode falar a Gonçalo. O que é que vocês acham? O que é que entendem pela carta de condução? Por que é que acham que é importante? Como a Carlota disse, professor, é o direito de poder conduzir de uma forma legal e, claro, de uma forma segura, de uma forma responsável, como estamos a aprender. Ok. Então, a carta de condução é um documento que nos atesta a nossa capacidade perante o estado atual e que nos permite conduzir determinados veículos, certo? Mas reparem que onde é que eu queria chegar é que a carta de condução não conduz. Quem conduz são vocês. A carta de condução só atesta a legalidade das vossas... atesta perante as autoridades que vocês são competentes para dominar ou para conduzir aquele veículo. Vocês imaginam as pessoas que têm a carta de condução, mas está na carteira e que não deviam sequer conduzir porque não estão habilitadas? Por isso, o que nós estamos a fazer aqui não é o objetivo de ter a carta de condução. Como eu disse ontem, a carta de condução apenas custa 30 euros. O resto aqui é formação. Ok? Então vocês aqui estão a adquirir a formação para atestar depois, perante o nosso Estado português, que tem competências para conduzir determinados veículos. Ok? Passando então aqui
para não atrasar muito, para aqui o tema que nos traz. O que é um condutor cívico? O que é que para vocês é um condutor cívico? Podem falar, não há... O que é um condutor cívico para vocês? Vocês, da vossa experiência, determinados o que é um condutor cívico e aquilo que vocês não consideram um condutor cívico. Pode ser Carlota, que entrou, as meninas... Então, eu acho que um condutor cívico é um condutor que, no geral, tem respeito por todos, tanto por peões como pelos outros condutores. E eu acho que é isso. Maria. Precisamente, professor, concordo com a Carlota. É um condutor que tem responsabilidade e respeito pelas pessoas e pelos seres vivos que estão ali ao redor e por eles mesmos, né? Ok. A Bárbara também fala aqui que o condutor cívico é um condutor defensivo, acho eu. O que é isto de um condutor defensivo? O que é que vocês entendem, Gonçalo, aqui por o que é um condutor defensivo? E vamos ver, um condutor cívico pode ser um condutor defensivo. Ou o conceito de que é que vocês acham que é um condutor defensivo? Gonçalo, bora? Sinceramente, não tenho certeza, porque condutor cívico eu estou de acordo com as definições da Mariana e da Carlota, mas com toda a sinceridade não tenho certeza o que um condutor defensivo pode ser. Ok. O que é que vocês entendem, ou o que é que o Gonçalo entende, o que é um condutor defensivo? Tu achas que aquele senhor, ou imagina, a Carlota, tira a carta e anda a 30 km por hora a fazer o trajeto a Aveiro-Porto, ali pela A29, certo? Como anda devagarinho, está-se a defender dos acidentes, certo? A 30 km hora na A29. Tu achas que isso está a praticar condução defensiva? Talvez, sim. Que é Talvez. para evitar os acidentes. Para evitar os acidentes, é andar devagarinho. Sim, é defensivo, então. Carlota, o que é que tu achas? Eu Andar concordo devagarinho na A29, Porto, Aveiro-Porto, é um condutor defensivo. Eu concordo. Tu concordas. Maria. O pessoal que comenta aí, o Diogo já comentou. Professor, eu acho que isso depende muito também das condições climáticas que está no dia, como é claro, né? Tem que ser considerado. Mas concordo que um condutor que dirige devagarzinho é um condutor que está ali mais preocupado ali com a segurança para evitar acidentes. Então, o senhor que tem 80 anos e anda devagarinho é um condutor defensivo, certo ou errado? Certo. Vocês concordam? Voltando aqui atrás. Aqui na questão reparem naquilo que eu disse. Para vocês, condutor defensivo é andar devagarinho. Mas praticar condução defensiva não é apenas e só andar devagarinho. Ou nem sempre é andar devagarinho. Porque se vocês, como o Diogo disse nos comentários, e bem, andar a 30 km hora, andar devagarinho numa autoestrada A29, acham que, reparem, não é uma condução adequada para aquele local. Até porque na autoestrada há uma velocidade mínima para ser praticada. Vocês sabem qual é que é? Se é 50 km hora. Um carro que não anda abaixo de 50 km hora pratica uma contraordenação grave. Então, vocês temos que ir trabalhando, e vamos trabalhando durante a formação, o que é um conceito de condução defensiva. Nem sempre andar devagarinho é uma condução defensiva. Tal como o senhor de 80 anos, pode estar bem, pode estar mal. Claro que nós, tipicamente, adotamos já uma pessoa com mais idade, com 80 anos, já tem uma idade avançada, as suas limitações
já são um bocadinho mais, nem sempre, há pessoas com 80 anos que estão melhores que eu, quase, ou quase não, com certeza, que eu tinha um professor com 80 anos ainda faz meias maratonas e eu nem 5 km, por isso nem sempre é assim. Mesmo uma pessoa com mais idade, como nós vamos ver aqui nesta aula também, pode, ou as suas capacidades passa a ser um utilizador vulnerável, começa a ter mais dificuldades de análise, da previsão, da decisão e principalmente da ação. Vai demorar mais tempo a dizer, eu já pensei, eu já identifiquei o objeto, já sei o que é que vou fazer e agora eu vou travar. O movimento da perna, em que tira o pé do descanso, do tapete do carro e mete no travão, vai ser maior, ok? Nem sempre andar devagar. Agora, como as pessoas têm noção que o tempo de reação vai ser maior, então eles automaticamente, que é aquilo que nós falamos ontem, vai ter consciência que vai reduzir a velocidade. Agora, adequar a velocidade ao local e à via é extremamente importante, porque andar a 30 km/h, qual é que vocês acham que é uma velocidade média na autoestrada? 80, 90? 70? Não. Isto é na vossa fase. Mas vocês a 70 km/h, 80, dificilmente entre a Carlota, Aveiro e o Porto, dificilmente vocês a 70 km/h ultrapassam sequer um caminhão, quanto mais. Então imaginem a diferença dos 70, uma velocidade média na autoestrada, anda ali perto, acima dos 100 km/h, que é muitas das vezes eu faço Porto-Lisboa, meto a 120, eu não vos vou dizer, mas se meter a 120, dificilmente também ultrapassa um carro quer que seja. Quer dizer que todos estão no mínimo a 120 ou com velocidades superiores que não deviam. Na autoestrada, a velocidade mínima é 50 e a velocidade máxima é 120. Claro que os carros foram evoluindo, os tipos de veículos foram evoluindo e agora vocês andarem em 120 parece que vão parados, mas tem lógica por estar aí. Agora, uma das lógicas era o sistema da mobilidade, o sistema sustentável, vamos falar depois lá à frente, que era o consumo de combustível, e agora, principalmente, vocês tiverem um carro elétrico acima de 120, acreditem que a bateria, vocês veem quase a bateria a descer. Então, é preciso manter também aqui os padrões de velocidade. Mas atenção, nem sempre um condutor que anda devagar, como nós vemos, é um condutor defensivo. Nós não podemos. Condução defensiva é muito mais que isso. Mas voltando aqui ao condutor cívico, nós já vimos mais ou menos, ou vocês têm a noção do que é um condutor cívico. E um condutor que não é cívico, que tipos de atitudes é que esse condutor poderá passar? Ou vocês facilmente, enquanto a tarefa da condução, vocês estão a desenvolver a tarefa da condução, identificam um condutor e vocês recolhem a informação rapidamente que aquele condutor não está a ser muito cívico, então é melhor evitar problemas. Digam-me, podem falar, vão falar, não preciso estar sempre a dizer, olha, é a Bárbara, é a Maria, é o Gonçalo. Gonçalo, já tens a missão. Sempre que as meninas não falarem, tu passas a falar. Está bem, João? Ok. As meninas têm sempre um dever especial, um direito especial. Por mim, um condutor não cívico seria um condutor que, quando conduz, não só não segue as regras da estrada, mas também não tenha um interesse com a segurança dos outros condutores e das pessoas que estão a andar na estrada à volta dele. Dá-me um caso, imagina, tu estás a ter uma aula de condução e dá-me um caso concreto que tu olhas e dizes assim, aquele não está a ser um condutor muito cívico. Dá-me um caso que tu facilmente identifiques ou que tu tenhas na experiência que isso aconteça. Está um condutor que passa por uma zona, por exemplo, uma zona escolar, onde as velocidades onde a velocidade máxima é mais baixa e que ao passar por aí passa muito, muito por cima da velocidade máxima que pode ser. Bárbara.
Bárbara, não, eu estava a ler da Bárbara e a Bárbara estava a dizer passar no amarelo sem ser intermitente. Já lá vamos. Nem sempre passar no amarelo, o amarelo, já para responder à Bárbara, isso não quer dizer que seja um condutor defensivo ou um condutor não cívico. O amarelo diz-nos que é para parar em segurança. Se eu não parar em segurança, eu devo avançar. Imagina, eu vou quase com o carro já em cima da sinalização luminosa e passa para amarelo. Eu não vou travar para provocar um carro que vem atrás, que até está distraído, bate em cima de nós. Então nós vemos o amarelo serve para parar em segurança. Se a nossa paragem não for em segurança, nós devemos avançar. Mas devemos avançar se nós tivermos a garantia que vamos passar no amarelo. Ok? Se não for assim, quer dizer que nós fizemos uma antecipação da condução, que é de umas coisinhas, dos itens que está dentro do módulo de segurança do vosso relatório da formação prática, por isso é que está tudo interligado. Ele quer dizer que essa antecipação da condução foi mal feita, então ele vai ter uma falta e se passar no vermelho já é um erro. Carlota, desculpa-me, troquei de nome. O que é um condutor para ti ou que na tua vida já experienciaste o que é um condutor não cívico? Por exemplo, no Porto acontece muito que é, pronto, temos o semáforo e depois temos o semáforo do peão também. E ao passar a passadeira, depois ele fica vermelho e os carros não têm paciência nenhuma, começam logo a buzinar. Eu acho que isso não é ser cívico. Isso não é ser cívico. E tu, enquanto condutora, o que é que tu poderias fazer para evitar situações dessas? Ter paciência. Não sei. E que fatores nós tiveste na aula de ontem, certo? Sim. Que fatores nós vimos ontem sobre o perfil do condutor é que poderiam influenciar esse tipo de a tua paciência? Como assim? Nós ontem vimos diversos estados físicos, Sim, certo. estados emocionais, etc. Certo? Nomeadamente fadiga, Sim. stress, essas coisas todas que vimos na aula de ontem. Eu depois mando-vos um PDF tudo direito, durante a próxima semana. Na questão, quem nos estiver a ver no YouTube, coloca asterisco 44 e depois nós mandamos o PDF também para vocês. No caso, que tu deste um exemplo, e bem, a dizer, uma pessoa sem paciência, que não está a respeitar o espaço da via pública do outro utente, até porque passou agora o vermelho, saiu verde, a pessoa tem mais dificuldade de mobilidade, ainda não passou a passadeira. E os carros começam a apitar. E isso tem a ver com a falta de paciência. Que fatores emocionais que nós vimos ontem, que na tua opinião podem condicionar, levar à perca da tal paciência que tu falaste? Percebeste-me? Sim. A impulsividade, A impulsividade, o stress, o stress. não é a ansiedade, mas ao mesmo tempo sim. Um condutor ansioso vai estar mais impaciente. Agora tu ainda não és condutora e estás ao lado do teu pai, Certo. ok? Tu achas que enquanto passageiro, enquanto pendura, tu podes influenciar o comportamento do condutor perante essa situação? Ou imagina que tu estás ao lado do teu pai, o teu pai está mais estressado, está a perder a paciência e tu, enquanto condutora, que tipo de atitude, enquanto pendura, que tipo de atitude é que poderias ter para minimizar essa situação? E o que é que tu poderias dizer ao teu pai, ou ao teu namorado, aos teus amigos, etc., ao condutor, seja ele quem for, tu viste que ele estava ali já a ficar a perder a paciência, porque estava um velhinho a passar a passadeira e já estava verde para os carros, para os veículos e vermelho para os peões, e ele estava a apitar ao velhinho. Então, se essa situação já tivesse ocorrido, eu ia pedir para ter calma. Ele estava a decorrer, estava naquele momento. Eu ia pedir para parar, porque, pronto, lá está, há que haver o respeito e há que haver a paciência. O
que é que nós poderíamos dizer naquele facto, Maria, ao amigo da Carlota que estaria prontos ou prestes, ou que já estava a apitar? O que é que tu achas? Que ele poderia buscar ter um pouco de paciência e respeitar o pedestre, né? Se Sabem que acalmar. no sistema de circulação rodoviária, que também vamos falar no final desta aula, é constituído por 4 elementos: o homem, o veículo, a via e o meio ambiente. O homem é dividido em 2. Um deles é sempre, o outro deles é de vez em quando. O que é que eu estou a dizer com isto? Que o homem é sempre um peão. Ok? E de vez em quando é um condutor. Naquela situação do amigo da Carlota, ou do pai da Carlota, etc., a pessoa hipoteticamente estaria ali, aquilo que nós devemos dizer é ter empatia pelo outro. Certamente, a não ser que tenha um acidente rodoviário e vá para as estrelinhas mais cedo, e ele também vai ser mais velhinho. Certo? E ele, de certeza que também vai ser peão. Enquanto quer dizer que, muito facilmente, com o passar do tempo, pode não ser hoje, mas já é amanhã, e ele será um peão e também não gostaria, e será certamente um velhinho. Então temos de ter a empatia pelos outros. Ok? Nem sempre. Por isso, nós, enquanto peões, enquanto penduras, enquanto não condutores dentro do veículo, também temos um comportamento muito importante no civismo das pessoas. Às vezes eu estava ansioso, estressado, tive um mau dia e estou a praticar uma condução mais agressiva, não tanto defensiva. E estou ali um bocadinho com mais impaciência. E quem está ao lado pode-me trazer novamente à terra e dizer-me: pá, estás a apitar, amanhã és tu que és velhinho e vais gostar que também te apitem. Se calhar já a pessoa muda ali logo o chip, dizer, e cai ali um bocadinho de consciência e dizer: opá, realmente se calhar é verdade. E até pode não ser ali e ele estar ali tão estressado e não ver. Mas depois, futuramente, dissemos-lhe aquela vez, a próxima já diz: olha, viste aquela situação? Passou contigo, tu não gostaste. Também não é. Muitas das vezes acontece. Hoje até está a chover e vemos pessoal, condutores, a passar junto da estrada, junto de poças, peões no passeio e cagam, como eu costumo dizer, literalmente, e eles estão dentro do carro no conforto deles, mas há pessoas, se calhar, que estão com dificuldades, estão a ir para o trabalho, estão a ir, etc, etc. Só podem estar naquele local e está a chover, e as pessoas não têm a empatia pelo outro, a sensibilidade de se pôr no lugar do outro, reduzir a velocidade, afastar-nos das poças para evitar e termos empatia pelo próximo. Está bem? Então, conceitos a ter aqui neste... O que é um condutor cívico? É certamente o comportamento do condutor que influencia todos os utilizadores da estrada. Falamos sobre o civismo, o respeito, a empatia, como estamos a falar, e, claro, a atenção na questão da poça d'água. Se o condutor for distraído a pensar na morte da bezerra, nem viu a poça, nem viu o peão na passadeira, quanto muito a poça. Então, com a condução, temos de ter sempre muita atenção na tarefa, atenção redobrada enquanto praticamos a tarefa da condução. Ser condutor não é só seguir as regras, não é sempre a mesma coisa. É saber viver com os outros na estrada. Ok? A estrada não é só nossa. Não é aquilo que eu muitas das vezes digo. Vocês não são os filhos, às vezes até são, já me aconteceu, os filhos do Presidente da Câmara, que sempre vocês tiram o carro da garagem, ligam ao Presidente da Câmara, fecham lá ao chefe da esquadra, fecham a estrada toda para vocês. Não, vai ter que haver convivência com os outros, por isso, ser condutor não é só seguir as regras, é saber viver com os outros na estrada. Passando aqui, também já falamos aqui, mas passando agora para o tópico 2. Respeito pelos utilizadores vulneráveis. O que é para vocês, deem-me exemplos do que é que são utilizadores do sistema rodoviários mais vulneráveis. Nós acabamos de dar um exemplo deles, que a Bárbara trouxe um exemplo. A Bárbara não, desculpa, a Carlota. Estou sempre...
A Carlota deu um exemplo da passadeira, depois eu trouxe logo um utilizador vulnerável. Mas o que é para vocês utilizadores vulneráveis? Maria, que não falaste. Maria, diz-me exemplos que tu conheces de utilizadores vulneráveis. A Marta já falou, a Bárbara também. São idosos, crianças e animais, professor. Ok. Só? Quando se trata também de pessoas com algum tipo de deficiência física. Então, tendo em atenção a idade do homem, nós então temos 3 grandes grupos de utilizadores, ou de homens, entre aspas. Temos então as crianças, temos os adultos e temos os idosos. Desses 3, qual é aquele que requer menos atenção por parte do condutor? Os adultos. Os adultos. E aquele que requer mais, repara, Marta, e isto é importante ouvirem bem a pergunta, porque eu disse, dentro deste grupo, crianças, adultos e idosos, qual é aquele que requer menos atenção por parte do condutor? Não quero dizer que requer. Dentro desses 3, aquele que se tivermos 3, por isso, depois nós vamos ver, nós temos de fazer a nossa análise e temos que optar sempre por um risco menor. Ou seja, dentro desses 3 elementos, qual é aquele que nos traz um risco menor para a tarefa da condução? Será, então, certo, os adultos. Ali, a colega ouviu rápido e a tendência foi as crianças e ela, pumba, porque ouviu, e reparem, com uma palavrinha mudou logo o sentido das coisas. E, efetivamente, dentro desses 3, aquele que requer menos atenção ou é o menor, representa um risco menor para a tarefa da condução, é o adulto. No entanto, depois seriam os idosos e depois as crianças. Porquê? A Carlota fez ali uma expressão e eu passo já a palavra. Porquê essa expressão? Então, Porquê é que tu fizeste essa expressão? Porquê é que tu achas que eu pus adultos, idosos, crianças? eu lembrei-me de uma aula que eu tive, onde a professora explicou que os idosos têm um valor inferior ao de uma criança. Então, eu acho que daí eles requererem Isto uma já tem a ver com atenção. processos decisionais e a escolha do menor risco. Mas eu não queria ir por aí. Efetivamente, para mim, toda e qualquer vida tem valor. Muito valor. Claro que, a nível de perspectiva de vida, de valor da vida, aquilo que é o típico ditado, que é quem viveu já não tem para viver. Ou seja, a esperança média de vida de uma criança, o valor futuro, não é o valor atual. Para mim, o valor atual é igual para toda a gente. Tem uma pessoa de 90 anos, eu tenho uma pessoa de 10 anos. Para mim, o respeito tem que ser e o valor no momento é igual para toda a gente. O valor futuro, que é uma coisa diferente, por isso, imagina, as seguradoras, para calcular as indemnizações que dão, vão se basear no valor futuro, que é, se nós já temos aqui a esperança média de vida, eu por acaso nem sei esse número, que está sempre a variar. Imaginem que em Portugal é de 86 anos. E nós já temos uma pessoa de 90, até já está a viver mais 4 anos. Não quer dizer que não tenha o direito de viver, não quer dizer que tenha o direito de morrer e não tenha os cuidados de assistência de saúde, que também é importante aqui no módulo de segurança rodoviário, que é para vocês chamarem, vocês são sempre, enquanto condutores, que até agora não cometiam. Agora, se vocês presenciarem um acidente e não prestarem auxílio, vocês praticam um crime punível de prisão. Ok? Por isso, porquê? Porque agora vocês já vão ter ferramentas para, pelo menos, prestar auxílio. E prestar auxílio é, no mínimo, chamar os meios de socorro para socorrerem aquela pessoa. Ok? Voltando aqui no valor futuro e na questão da Carlota que ela falou aqui, depois lembrou-se da aula.
Isso é uma coisa diferente. O valor atual de uma vida é sempre, para mim, incalculável. Quer dizer que ele tenha 90 anos ou 10 anos. O valor futuro, claro que se me disseres assim, se a diferença entre a esperança média de vida, o senhor de 90 anos já devia ter morrido, entre aspas, não tem que morrer há 4 anos, se for 86 anos, ele tem 90, e a criança, se tiver 10 anos, tem 70 anos, 76 anos para viver. Então, o valor futuro da criança é muito maior do que do idoso. Mas não era por isso que eu ponho os idosos em segundo lugar. Tem a ver com a sua experiência, ok? A sua noção de responsabilidade. Claro que a sua noção já não é tão inconsciente como uma criança, porque o idoso já foi vivendo muito mais, já experienciou muito mais do que uma criança. Por isso é que são os adultos que têm mais capacidade, já vivenciaram alguma coisa e ainda têm capacidade de ação para o fazer. Na questão dos idosos, eles têm a experiência, mas a capacidade motora, a capacidade de ação já é menor, então o condutor deve pô-lo num nível acima, e a criança tem a ação a mais e não tem noção ou não tem experiência nenhuma ainda de situações. Claro que, imaginem, se vocês já foram atropelados, entre aspas, espero que não e que não o venham a ser, claro que vocês já tiveram uma experiência disso. O vosso cérebro vai guardar aquela experiência. Sempre que vocês virem um carro a andar, ele já diz-vos, olha, aquele carro pode-me atropelar. Enquanto a criança nunca viveu uma situação dessas, ela olha um carro e não vê aquilo como um fator crítico, como um inimigo. Percebem a diferença? Fiz-me entender? Carlota, entendeste? Porque Sim, entendi. mudar não tem a ver. Isso é a nível da inteligência artificial. Quem é que mata? Se tivermos que decidir no risco menor da avaliação, que são vocês que definem, por isso é que a condução autónoma vai ser um bocadinho mais difícil. Isso tem a ver com o pastonal da mobilidade. Nós temos a ver, então, qual é que é. Da avaliação dos índices críticos que nós recolhemos, a avaliação que nós fazemos, e dentro daquela avaliação vamos tomar a decisão que cause menor impacto. E a decisão se fosse uma inteligência artificial, ou seja, tendo esse conhecimento todo, dentro de teres que matar, entre aspas, ou teres que atropelar, não vamos dizer matar, um idoso ou uma criança, só tens a opção de virar para a esquerda ou virar para a direita, virar para a esquerda está lá o idoso, virar para a direita está lá a criança. Seria quem? Mas depende depois de muitos fatores. O senhor estava lá, por isso entra aqui a ética e um tema mais complicado que ficará certamente para outras alturas e outros locais. Então nós já falamos dos peões, dos tipos de peões, e lembrarem-se sempre que o homem é dividido em dois, entre peões e condutores, é sempre peões e às vezes é condutores. Ou seja, se ele quer respeito, tem que, enquanto condutor, respeitar os outros. As crianças e os idosos, devido aos movimentos imprevisíveis nas crianças e os movimentos mais lentos nos idosos, as pessoas invisuais, as pessoas com deficiências motoras, o tempo extra, como falámos à questão anterior, de ter para ultrapassar, para passar a passadeira, etc. Evitar buzinar sempre e parar com segurança e distância de segurança. Atenção, que perante veículos de duas rodas também é um utilizador vulnerável no sistema de circulação rodoviária. Porquê? Porque tem uma menor visibilidade, o equilíbrio não é tão constante, é mais instável e sempre que o condutor tentar ou tiver que ultrapassar um veículo de duas rodas, ele tem que guardar no mínimo 1,5 metro entre o carro e a bicicleta. Atenção que isto é uma causa de reprovação muito, muito grande. Também temos aqui outros fatores vulneráveis, que aqui não são tão eles, mas tornam os condutores mais vulneráveis sempre que nós estivermos perante veículos pesados. Porquê? Estes veículos, devido às grandes dimensões, têm mais pontos cegos, demoram mais tempo
a efetuar o tempo de travagem, a parar o veículo, então precisam de uma distância maior de segurança e as manobras são mais amplas. Nós vamos virar à esquerda ou à direita, enquanto num carro precisamos de muito menos espaço do que um caminhão, como vocês sabem. Qual é que é a vossa interpretação sobre isto? Sobre o que é que eu falei agora? Entenderam? Maria, entendeste? Estou a falar muito rápido. O que é que digam aqui? Vocês também nos comentários. Está muito claro. Ok. Então, passando aqui para o tema seguinte. A importância da comunicação e partilha da via pública. O que é que vocês entendem por isto? A importância da comunicação e a partilha pela via pública. Bora. Gonçalo, já sabes, quando as meninas não tomam a iniciativa, és tu que pagas a conta. Porque a minha interpretação seria que, por exemplo, nesse caso da via pública, comunicação seria quando alguém vai ultrapassar um carro que usa, que comunique que o vai fazer, quando vai, por exemplo, ir para a esquerda, para a direita, usar os sinais e tudo o que pode fazer para poder comunicar o que vai fazer, o que também pode ajudar, neste caso, então, também ajudar a partilhar a via pública. Ok. Vamos nos centrar então aqui agora nesta imagenzinha que está aqui a decorrer e vamos tentar interpretar aqui a importância da comunicação. Vamos interpretar aqui o que é que está a acontecer. Reparem que a condução defensiva também passa pelos peões e pela atitude do peão. Reparem o que é que aconteceu aqui. Tenta interpretar, Gonçalo. O primeiro carro para poder deixar o peão passar. Então, reparem na diferença. Quem para primeiro até é o peão, na primeira situação. O peão já está parado, o carro parou, ele dá-lhe sinal, comunica com o outro a dizer eu já estou a ver e eu sei que tu tens prioridade, então eu dou-te a prioridade. Ok? E passou em segurança. No caso 2, ele literalmente, eu tenho um direito, o meu direito é absoluto, e porque eu estou numa passadeira, eu vou passar. Mas está aqui o carro azul, estão a ver? Está aqui o carro azul a tapar a visibilidade do condutor. Ok? Então, o peão tem pleno direitos e o direito absoluto, que no Código da Estrada passam a saber que direito absoluto não existe. Existe sempre o único... Digam-me lá qual é que é, para vocês existe, qual é que será o único direito absoluto que existe no sistema de circulação rodoviária, no Código da Estrada ou em todo lado. Em todo lado, em alguns sítios, que alguns sítios nem esse direito existe. Qual é que vocês acham que é aquele direito que está acima de todos? Que é um direito absoluto, cá em Portugal, felizmente. Maria. Qual é que tu achas que é o direito absoluto? O único. Todos os outros direitos são inferiores àquele. O direito de estar seguro, se manter em segurança? O direito à vida. O único direito que se mantém é o direito à vida. Eu tenho o direito de passar. Mas se a minha vida estiver em causa, deixa lá o direito de passar. Ok? Então o único direito absoluto é o da vida. Neste caso, quem é que teria direito de passar? O peão. Mas esse direito é absoluto? Não. Porquê? Quem é que vai sofrer as consequências se o condutor amarelo não parar? Porque não o viu, porque o carro verde, porque até era menor, e a visibilidade do carro, do condutor do carro amarelo, foi obstruída pelo condutor do carro azul. Ok? Então, quem é que esteve errado? Os dois. O peão
que não tomou as devidas precauções para fazer a travessia da passagem para peões em segurança, e o condutor que não moderou especialmente a velocidade para evitar situações, porque está perante um sinal de uma situação de perigo. E normalmente, ou quase sempre, eu não digo sempre, porque infelizmente há sempre exceções, que há alguém que inventa linhas verdes, inventam aí umas coisas esquisitas no código da estrada, mas normalmente, antes de uma passagem para peões, existem 2 sinais. Quais serão? Será um sinal de perigo que estará colocado a uma certa distância, normalmente for fora das localidades, de 150 a 300 metros, dentro das localidades essa distância é inferior, mas sempre com uma distância considerável para alertar os condutores, atenção, que vai estar uma passagem para peões, é um local de perigo, reduz a tua velocidade. Por isso, toma lá que eu vou-te mostrar um sinal de perigo. E depois, em cima da passagem para peões, tem um sinal de informação. Atenção, senhor condutor, eu informo que aqui está um sinal de que vai haver uma passagem para peões. No caso deste, o peão não tomou as devidas precauções, achou que passar na passadeira é um direito absoluto e depois foi tomar o direito absoluto depois para o hospital. Quem é que acham que ficou magoado? O peão ou o carro? O peão vai para o hospital, já para o carro que vai para o mecânico, ou muitas das vezes nem danos tem. Perante esta situação, provavelmente o dano que o carro teria seria nenhum. Claro que esta pessoa, mandando para o chão, se calhar, no mínimo umas escoriações e uns hematomas teria. Se não estivermos a falar de partir a perna. Então, o que é que prevalece? O meu direito de passar na passadeira ou ter prioridade perante os veículos quando passo a passadeira, ou o meu direito à vida? Qual é o direito que prevalece? Sempre o direito à vida. Se eu, para isso, tiver que abdicar de um dos meus outros direitos, eu vou abdicar. Para além de que, reparem, que muitas das vezes este condutor, pela dificuldade, ele atropela e ele simplesmente foi negligente. Ele não quis atropelar a pessoa. Ele foi negligente e aconteceu. Certo? Mas o certo é que quem se aleijou foi o peão. Por isso, sempre que sejam condutores, quer sejam, lembrem-se que os peões são vulneráveis e pratiquem uma condução defensiva. Praticar condução defensiva não é andar devagar, é moderar a velocidade às características do local. Percebido até aqui? Ok. Outro caso. Reparem que o peão vai no passeio, tem uma prioridade. Passar aqui para o caso 2. O peão vai passar. O senhor vem subir uma rampa com fraca visibilidade. Reparem onde é que ele está. No momento da colisão, vocês acham que o peão o condutor teve algum tempo para ver o peão? Não. Então quem é que devia ter uma conduta mais preventiva naquela situação? O peão. Ok? Quem é que teve culpa? Quem é que nesta situação vai ser culpado? Não. É o carro. Ok? Porque quem estava a circular no passeio é o peão. Ou seja, o local de passagem dos sítios, ou seja, o local de transitar dos condutores será nos passeios? Não. Deve ter especial situação. Mas nestas situações, reparem que passa a ser aqui a ética. Quem é que é culpado? Reparem que há muitos começaram a dizer que era o peão, outros começaram a dizer que é o condutor. E eu, na minha opinião, são os dois. Ok? Os dois aqui erraram. Mesmo porque vamos culpar o peão, o condutor. O condutor mal vê e ele tem que sair dali, não sai, meteu o carro lá na garagem, nunca mais sai da casa, ou vai ter que trocar a casa só porque aquela situação. Então há que ter aqui a partilha e a noção da partilha do espaço e sempre a noção do respeito mútuo pelos outros.
Então, importância, como falou o Gonçalo, e muito bem, sempre sinalizar, comunicar, sinalizar as nossas manobras com antecedência, fazer contacto visual, a dizer, como aconteceu ali no exemplo 1, eu parei, o condutor parou, olhou para o condutor, houve um estabelecer da comunicação e feedback, e então o senhor passou, o peão passou com segurança. Usar as luzes de presença, mudança de direção e avisos sonoros com moderação. Claro que dizer assim, olha, muitas das vezes eu quero ser aqui um condutor defensivo e eu parei e até dou o sinal de luzes, entre aspas, para dizer, olha, eu já estou a vê-lo, você pode passar em segurança. Mas não analisei a minha situação e um carro está-me a ultrapassar. E então o peão está ali, nem sempre para praticar condução defensiva, mas ter atenção a este tipo de situações. Passando aqui, que já estamos em 10h30, já devia ser aqui um intervalo, falando aqui, o sistema de circulação rodoviária também já falei, podemos passar à frente. A atitude do condutor e técnicas de condução cívica. Então, isto o que é? Tem também a ver com todo isto, está sempre tudo interligado. Deve, então, o condutor preparar-se antes de conduzir, garantir que o seu estado físico e emocional está em plenas das suas capacidades, ou seja, se eu estiver cansado e tiver que fazer uma viagem, primeiro vou dormir, vou descansar e depois é que vou fazer a viagem, prever e tentar antecipar determinadas situações de risco, sinalizar e comunicar sempre com os outros utentes da via pública, sejam eles condutores ou não, estabelecer contacto visual, porque imaginem, eu estabeleci contacto visual, mas a pessoa está alterada dentro do carro, então vou ter um determinado outro tipo de comportamento que, se não tivesse estabelecido esse contacto visual com os outros, eu poderia não adotar esse comportamento de forma a evitar o acidente ou situações problemáticas futuras. Manter sempre as distâncias de segurança, quer frontal, laterais, etc. O sistema de circulação rodoviário, vamos então ver mais aprofundado na próxima aula de segunda-feira, que é específica para isto, e é constituído pelo homem, o veículo, o homem, enquanto já vimos hoje, enquanto condutor, peão, ciclista, etc. Temos de ter sempre atenção às suas capacidades, distrações, emoções e experiência, entre outras. O veículo, temos de ter sempre atenção à manutenção do veículo, aos limites, se é um veículo maior, se é um veículo menor, se é um veículo pesado de mercadorias, se é um veículo pesado de passageiros, etc. A tecnologia desse veículo, se é um veículo mais antigo, se é um veículo mais moderno, se está equipado com situações, com sistemas de segurança ativa ou passiva. Isso também vamos falar. O que é? Já posso já dar um lamiré, como eu costumo dizer, o que é a segurança ativa. Segurança ativa dos veículos é tudo aquilo que evita o acidente. A segurança passiva é tudo aquilo que o acidente já aconteceu e reduz o acidente. No entanto, nunca se esqueçam que o maior elemento de segurança ativa que vocês vão conhecer na vida são vocês mesmos. É o homem ou o condutor. Até porque é mesmo o homem, porque como há pouco viu o comportamento do peão, transformou fez um comportamento de segurança ativo, ao parar, ao estabelecer contacto visual com o outro e fazer essas coisas. Condições ambientais, claro que temos que adaptar isso, se tiver chuva, como é o dia de hoje, se tiver vento, se tiver nevoeiro, se é noite, se é dia, isso tudo influencia no sistema de circulação rodoviário. Qual destes 4 fatores vocês acham que é mais ignorado no vosso dia-a-dia, no dia-a-dia do condutor? Qual destes 4 fatores é que vocês acham que no dia-a-dia é mais ignorado? O homem, a via, o veículo ou o meio ambiente? O meio ambiente, professor? É tanto, porque se vocês virem livros antigos,
Só o sistema de circulação rodoviária era só composto por os 3 elementos. O homem, a via e o veículo. E o meio ambiente era esquecido. Mas ele está sempre presente. Ok? Está sol. Pode o sol estar mais baixo e provocar encandeamento. Está chuva. Vai influenciar a nossa distância de travagem. Está neve. A nossa estabilidade vai ser muito prejudicada. Está nevoeiro. A nossa recolha de informação vai estar mais afetada, etc, etc. Passando aqui à parte que vocês querem, que é palavra-chave. Palavra-chave número 1 da aula 3, comportamento cívico, que é a primeira aula de hoje. Palavra-chave número 1 é 35. O acidente rodoviário acontece sempre que todos os fatores estão lá e todos eles falharam. Imaginem, já sabemos que 90% e o maior causador do acidente rodoviário é o homem. No entanto, como vocês muito já sabem, os carros mais tecnológicos, se o condutor não decidir, muitas das vezes é o próprio carro que trava através da tecnologia. Então, e muitas das vezes é por causa da estrada. A estrada, se estivesse molhada, ou tem fraca drenagem, ou tem um buraco, tem lá. Para existir um acidente, todos os elementos falham. Foi o carro que não travou, foi o carro que não tinha o sistema ativo que não travou, foi a estrada que naquele momento era a descer e devia ser a subir, por exemplo. Para evitar o acidente, todo o sistema falhou. O maior preponderante é sempre o condutor. Tipos de acidente que existem mais. Colisões traseiras, principalmente nos carros das escolas de condução, são as colisões traseiras, nomeadamente pela falta de distância de segurança pelos carros da frente. Reparem que, mais um exemplo, que no que falamos aqui, nem sempre andar devagar, é um condutor defensivo. Supostamente o carro da escola de condução anda devagar e nem sempre está lá um condutor defensivo. Ou, a maior parte das vezes, não está lá um condutor defensivo a praticar a tarefa da condução. Os atropelamentos, os despistes e as colisões laterais, por causa da falta de noção lateral. Principalmente do lado direito, às vezes lá vai um espelho, etc, etc. Esses são os tipos de acidentes mais comuns. Causas comuns: distrações, velocidade, falta de sinalização, álcool, faltas das distâncias de segurança. Formas de prevenção: antecipar os erros dos outros, tornar-nos sempre visíveis e respeitar as regras, mesmo quando ninguém está a ver e mesmo quando a regra supostamente seria nossa. O direito pela regra seria sempre, ou seria naquele caso, nossa, e nós abdicamos do nosso direito da regra, nomeadamente, por exemplo, da ciência de passagem. Eu tenho o direito de passar, mas na mesma situação, o outro não me está a ver. Eu vou abdicar do meu direito de passar para evitar o acidente? Sim, claro que vamos. Prontos. Palavra-chave número 2, que é para não esticar-me aqui muito e para fazermos um intervalozinho de 5 minutos. A palavra-chave número 2 da aula 3 do comportamento cívico é 09. Palavra-chave número 2, 09. E lembrem-se sempre, o melhor condutor não é sempre o mais rápido. É quem nunca tem pressa de chegar e chega sempre inteiro. Mais vale perder um minuto na vida do que a vida num minuto. Está bem? Percebido até agora? Vocês, Gonçalo, é a aula 3, aula de apresentação, aula 1, aula 2, perfil do condutor, comportamento cívico, aula 3. Está bem, Rodrigo? Gonçalo, Carlota, Maria, muito obrigado por estarem aqui. Daqui a 5 minutinhos voltamos para a aula 3, que é a condução. Não, a aula 3 não ficou sem número, até porque eu fiz em direto. Certo? Está tudo direitinho, não está? A Xénia está-me a dizer que a aula ficou sem número.
Ok, Ksenia. Depois basta mandar mensagem lá no WhatsApp e nós metemos isso tudo direitinho. Ok? Prontos. Obrigado. Vão vendo quem é que quer entrar em direto na próxima aula, que eu gosto sempre aqui, e porque é muito importante para mim. Olho para a Carlota, vi aquela situação, se calhar não era bem. Olho para o Gonçalo, olho para a Maria. Se tiverem qualquer dúvida, vocês escrevam. Olha, instrutor, no formador, eu quero, Paulo, eu gosto que me chamem, Paulo, não entendi. Eu paro, se for preciso, vem aqui a direita e nós debatemos. Esta situação é mesmo modo de segurança rodoviária, é mesmo consciencialização. São vocês que vão fazer parte da aula, são vocês que constroem a aula. Nós só vamos orientando mais pela esquerda ou pela direita, está bem? Por isso, sem dúvida que a vossa participação aqui é muito, muito importante. Tem mais do que as dúvidas depois lá. No próximo, no MCOM, é vocês perceberem e é certo ou errado, é esquerda ou direita, é preto ou branco. No módulo de segurança rodoviária não é. Olha, esta atitude, perante esta atitude, reparem, aquilo que estava ali, está aqui até a imagem parada e a ver. Quem é que errou aqui? Qual é que é a atitude que esteve certa? Depende muito dos conceitos. Não há o certo ou o errado, há mais ou menos aquilo que o senso comum considera, ou a maioria das pessoas consideram certo, mas não quer dizer que amanhã esteja certo. Por isso é importante este tipo de debate que vocês e a vossa participação. Está bem? Então, até já.